Olá, personagens! Existe um contrato ideal que nos valorize e nos resguarde, que a gente possa ganhar mais, quem sabe tirar férias ou fazer um reajuste na época certa? É isso que a gente vai fazer. A gente não pode esquecer que nós vivemos num país democrático de direito, então todas essas relações, elas podem ser garantidas pela justiça. Então, um simples contrato, além de mostrar profissionalismo, ele vai nos resguardar os nossos direitos e deveres como profissional e também os direitos e deveres do nosso cliente, até porque ele está contratando um serviço e nós não podemos esquecer que nós somos prestadores de serviço. E qual seria o contrato ideal? Vamos dar uma olhadinha? Vem aqui para o computador comigo. É muito importante nós estarmos atentos a algumas cláusulas que são obrigatórias quando se faz um contrato, né? O nome das pessoas que estão ali, o objeto do contrato e o que está sendo contratado, assim como datas e valores. Vamos dar uma olhadinha nisso, artigo por artigo? Então, a primeira coisa que tem que ficar destacada, importante, que é um contrato de prestação de serviço de personal training, que é o serviço. A gente sabe que o personal trainer é quem executa o serviço. E o nosso serviço é o serviço de personal training ou de treinador pessoal. Então, a primeira coisa que deve ter aqui, e como vocês vão poder acompanhar aqui no contrato, é exatamente os dados do contratante, que é o aluno, e do contratado, que vai ser contratado o serviço, do personal ou da personal. Então nós temos que ter o nome, nós temos que ter a nacionalidade, o estado civil, não é? Porque se você for casado, a sua esposa ou seu marido, ele também responde juntamente com você, né? Nós temos a nossa profissão, de preferência você colocar ali o número do seu registro no conselho, tá? Seu endereço com CEP, CPF e identidade, para as pessoas poderem encontrar você e, quem sabe, pesquisar quem você realmente é, né? Espero que isso não seja um problema com você. Não acontece normalmente. E logo depois vem todos os dados do cliente que está contratando aquele serviço. São os mesmos dados. Logo depois, aí sim começa na cláusula 1, é o objeto do contrato. E como eu já citei, é o contrato de personal training. Aqui fala sobre contratante e contratado. Contratante é quem contrata o serviço e contratado é o personal que vai prestar o serviço, tá? Uma cláusula muito importante é resguardando o personal de qualquer problema que o contratante venha sofrer, que o aluno venha sofrer. Inclusive, no final, nós temos um termo de responsabilidade. A lei, ela solicitava que o aluno, isso aconteceu muito nas academias, levasse um atestado médico, mas essa lei caiu por terra. Então vamos nos resguardar e que o aluno, ele prescreva de próprio punho, ou se ele quiser trazer um atestado, como está aqui, tá? Até falando das patologias que ele tem, para resguardar o profissional ali de qualquer problema que venha a acontecer, tá? Outro detalhe importante, como eu falei no início, são os prazos, que a gente tem que saber o prazo de início e o prazo de final. Normalmente a gente sabe que o contrato do serviço de personal trainer é um contrato maior, ele demora mais tempo. Mas tem alguns alunos que pedem para ser menor, até para conhecer o profissional, 1 mês, 2 meses, 3 meses. É interessante colocar um tempo mínimo e que pode ser renovado por prazo indeterminado, para você não ter que ficar fazendo, né, contratos em cima de contratos. Tem que interessante colocar a duração dos horários, tá? E definir os dias, horários e duração da aula, é importante. Se você quiser ser valorizado, você tem que começar a se valorizar. Outra coisa importante é os feriados. Se você conseguir colocar ali, eu sempre coloco, excetuando os feriados, até porque estão todas as pessoas, por exemplo, num feriado nacional, todo mundo descansando e você trabalhando. E uma coisa que eu sempre faço para o aluno, eu falei, poxa, vai estar todo mundo de feriado. Minha família, meus filhos, eu gostaria de estar com eles. Você também vai estar. Então, como eu falei, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar, tá? A gente tem que falar sempre também de reincidência. Se o aluno quiser cancelar o contrato, então ele venceu aquele mês e no dia de renovar ele falou, não vou mais fazer aula. Com certeza você está contando com aquele valor. Então, o que é mais justo e certo? Até porque
O acordado não sai caro, não é isso? É você pedir, e está registrado no contrato, que ele avise com 30 dias de antecedência. A gente vai falar sobre pagamento e, por favor, ele tem que ser antecipado. Imagina, você presta o serviço todo e o aluno não te paga. Você já trabalhou o mês inteiro, você já gastou com transporte, então, ou até com taxa de academia. Então, sempre o pagamento antecipado, e se o aluno for sair, ele tem que avisar com 30 dias de antecedência. Pode ter multa? Pode e deve, como já está aqui. E você vai definir aí a porcentagem de multa, tá? Até para ele saber que você está sendo profissional e quer que que ele seja profissional com você também, tá? Outra coisa importante, o valor ele não é devolvido. Só se aquele aluno pagou e não fez nenhuma aula. Infelizmente, normalmente a gente já pega aquele dinheiro já contando com ele. Não seria interessante. O interessante seria você guardar aquele dinheiro, eu sei que é muito difícil, e quando terminasse a aula do aluno, realmente ele entrar no seu caixa, tá? Mas quem sabe, vendo as outras aulas aqui de planejamento financeiro, a gente te ajuda nisso, tá? Outro detalhe também, tá? Falando sobre onde serão as aulas. No caso da Personal em Casa, nós fazemos na residência, mas em muitos locais, centros de treinamento e academias, tem taxa. E normalmente quem paga essa taxa é o cliente, até porque você vai atendê-lo lá. Se você tem mais de um cliente, você dilui esse valor para todos os clientes. Isso deve ficar bem claro e está dentro da sua precificação. Não esqueça de ver a nossa aula sobre precificação, para você saber o quanto você vale. Você sabe? Então dê uma olhada aí na nossa aula também. A gente tem que falar dos atrasos, né? Tem muito aluno que chega a hora que quer e a gente não pode esquecer que nós temos vários alunos. A gente não pode ficar à mercê desse aluno. Por isso que tem que ter horário de início e horário de final. E você também tem que chegar no horário. Isso é o mínimo, tá? Todas as faltas, elas devem ser avisadas com 24 horas no mínimo de antecedência. A gente sabe que alguns alunos desmarcam na hora. Pessoal, é aula dada, não tem conversa. Você já se planejou, você já saiu de casa, você já acordou cedo, não adianta. Cancelou em cima da hora? É aula dada. Como eu falei, se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. Você quer receber bem, ganhar bem, então você tem que ser profissional. Então haja como um profissional. E tudo começa por um bom contrato. Eu espero isso de vocês, tá? Outro detalhe importante são as reposições. Mesmo o aluno cancelando com 24 horas, ele quer faltar a hora que quer, ele quer que você dê aula para ele a hora que ele quiser. Isso não pode acontecer, tá? Nós botamos aqui um mínimo de reposições que pode ser feito. Se a pessoa faz 3 aulas por semana, ela vai ter 12, 13, 11 aulas por mês. Imagina se ela faltar a metade. Como é que você vai conseguir repor tudo? E outro detalhe, dentro do mesmo mês. Virou o mês, acabou aquela reposição. Claro, se você tem muitos horários, você vai ter que ter um jogo de cintura para fazer isso. Da mesma forma, quando você quiser viajar ou quando o aluno for tirar férias, se você repõe antes ou depois que ele voltar, você mantém o seu pagamento. Pegou essa ideia? Tá? Outro detalhe é o valor. Então você tem que deixar muito bem especificado aqui o valor do seu serviço. Em breve, a cláusula mais importante, a de reajuste anual. Tá? Outro detalhe, pessoas estranhas ao treino. Às vezes o aluno recebe uma visita, recebe o pai, recebe um amigo e quer que ele treine junto. Não vai poder acontecer, salvo se for uma aula experimental ou se você der uma olhadinha aqui neste conteúdo sobre como fazer dinheiro novo, como você fazer e ganhar mais dinheiro com small groups, por exemplo, tá? Então, o pagamento, como eu falei, tem que ser no ato da assinatura do contrato, sempre o pagamento antecipado. Pessoal, não fica com medo, porque infelizmente acontece do aluno sumir e você deu essa aula e fica sem receber. E outro detalhe, essa pessoa começa a faltar e depois vai querer ficar contando quantas aulas ele fez. Negativo, é o valor fixo por mês. Você pode ter a sua hora-aula, mas tenha um valor fixo por mês, ok? Não pagou, pessoal? Suspendeu a aula. Não tem como. Você vai trabalhar de graça, a pessoa vai estar te devendo, o seu boleto, se você deixar de pagar, vai ter juros ou não vai ter? Então, por favor, valorize. Então,
uma das cláusulas mais importantes, o reajuste. A gente sabe que o nosso dinheiro ele perde valor, é a inflação. Então a inflação é toda essa desvalorização do seu dinheiro. Então você tem que repor essa desvalorização. Na realidade não é nenhum reajuste, você vai estar repondo essas perdas. Como é que a gente pode fazer? Por meio do índice do IPCA, que é o índice que mede a inflação e sai em todo janeiro. Então se no seu contrato tem uma cláusula que em todo janeiro você vai repor essa desvalorização, nada mais justo que você acrescente no valor da sua hora, no valor do seu pacote, tá, a inflação do ano. E todo mundo paga, e você também paga. Todo mundo tem que pagar aluguel, água, luz, internet reajustada. Então não deixe de fazer isso com o seu trabalho, ok? O aluno sabe o que você está fazendo. Ok? Tem uma cláusula importante sobre uso de imagem. Às vezes a gente usa as redes sociais para divulgar o nosso trabalho. Tem alguns alunos, principalmente os mais abastados, não sei se você sabia disso, eles não gostam de aparecer. Por quê? Eles não precisam mostrar o que eles fazem, o que eles comem, para onde eles vão. Eles não querem saber. O dinheiro, ele trabalha no silêncio. Fica ligado. Você tem que botar o foro de circunscrição, porque se, por exemplo, o aluno não te pagar ou se ele cancelar sem pagar a multa, você vai entrar na justiça. E olha, uma simples assinatura como na identidade, ou melhor ainda, assinatura eletrônica, que é fácil no gov.br hoje em dia, você vai ter um contrato válido. E este contrato já passou por um advogado, então ele é legalmente válido. Ok? Assinatura em duas vias, só se for em papel, se for uma pessoa mais idosa, ela não vai conseguir assinar digitalmente, você imprime e faz em duas vias, uma para você, como eu já falei, da assinatura da identidade, e outra fica com o seu aluno. Data de início e o valor. Como eu falei, se você quiser ser valorizado, você começa por aqui, se profissionalizando, e o contrato é o primeiro passo. As pessoas vão saber que você não está de brincadeira, e a gente não está aqui de brincadeira. Se quiser receber esse contrato, se você chegou até aqui, primeiro, se inscreva no canal para ver assuntos irrelevantes e me procura no @HugoSAlbuquerque, que eu vou te mandar esse contrato ideal aqui, legalmente válido. Até mais e valorize-se!